O Senhor cumpre os teus propósitos, Senhor. Tu és um Deus de cura, de restauração, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. E nessa noite, Senhor, possamos receber a Tua porção, Senhor. Porção de alegria, de renovo, cura e restauração, pois estamos na Tua presença gloriosa. E quando nós estamos diante de Ti, Senhor, nós não voltamos da mesma forma. Nós Te louvamos, Senhor, e queremos continuar Te adorando, Pai, com toda a nossa intensidade. Amém? Amém. Nós vamos adorar o Senhor, como nós falamos aqui, com todo o nosso fôlego. E minha turma de influencers, vem aqui conosco, louvar o Senhor, para que todos dancem junto com vocês. Vem, lindas, todas vocês, todas as adolescentes, vem, todas as adolescentes. Vem louvar o Senhor. Zenilde também pode vir louvar o Senhor, ela é uma grande influência. O nosso Deus, Ele cura todas as doenças, amém? Amém. O nosso Deus, Ele quebra todas as cadeias, amém? Pode ficar aqui de frente, do jeito que vocês quiserem. Vamos louvar o Senhor. Louvemos o Senhor com muita alegria. Se você sentir a vontade, vem aqui pra frente também. Vem louvar junto com elas. Será que vocês conhecem essa canção?
você ainda não está casado. Suas coleguinhas, seus amigos aí. Abraça seu irmão. Jesus nos comprou com um preço muito alto e nos deu um novo coração. Trocou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. Posso dizer que até um coração de barro vai ser moldado na mão dele. E nós recebemos do Senhor e queremos viver tudo que o Senhor tem para nós, amém? E sermos um no Senhor. Recebi um novo coração do Pai. Coração purificado, coração transformado, coração purificado, coração.
clima de adoração, esse clima de comunhão nesses dias, momentos que nós estamos tendo de diminuir a distância, né, dos irmãos, que às vezes na igreja nós falamos muito rapidamente, oi, como é que você está? Na cantina, faz um ano, nem dá para conversar, está com a boca cheia, né? Então, e aqui fica também de boca cheia o tempo todo, né? Porque eu vou falar o seguinte, né? Você pensa que está lá descansando, a comida chega outra. Glória a Deus por isso. Em compensação, nós estamos o dia inteiro juntos. Então, nós temos tempo de conversar, de diminuir essa distância, de refletir, de colocar diante do Senhor tudo aquilo que está faltando em nós para que Ele esteja completando. Porque nós estamos em transformação, né? Nós estamos sendo construídos, casamentos ainda estão sendo construídos, amizades estão sendo construídas. Cada dia nós colocamos um tijolinho, né? E tem sido diferente aqui nesse sítio, nesse lugar. Essa oportunidade que nós estamos tendo de construir relacionamentos, fortalecer relacionamentos. A gente não deve deixar passar isso em branco. Eu tenho certeza que nenhum de nós está deixando. Quando nós pararmos aqui hoje à noite, que fomos para nossos quartos, eu sei que muitos ainda continuarão, porque essa noite eu acordei, fui fechar a janela, era 1h44, eu vi na 1h44, é um detalhe, porque estava no celular, a pessoa ali conversando na rede. Isso é muito importante, porque são momentos que não vão voltar mais, que nós possamos estar usufruindo da melhor forma possível. Nós estamos em construção. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada momento que nós já vivemos aqui. E já queremos te agradecer, Pai, por todos aqueles momentos que ainda viveremos aqui. Pai de amor, Deus bendito, muito obrigado por cada rostinho, Pai, por cada relacionamento que está sendo fortalecido. Esperamos em Deus que o perdão, Pai, que precisa ser pedido, o perdão que precisa ser liberado, o pacificador que precisa estar intermediando, Senhor Deus, esteja operando entre nós. Não permita, Senhor, que nós saiamos daqui da mesma forma. Eu tenho certeza, em Cristo Jesus, que nós não sairemos daqui. Nós sairemos aqui, Pai, modificados, edificados, dispostos, Senhor Deus, a mudar. Nos dê coragem para isso, Senhor, que eu sei que muitas das vezes nós precisamos ter essa coragem de quebrar esse muro, Pai, e construir muito mais pontes. E a gente está aqui para isso. Nós vamos estar agora, Senhor, recebendo o recado que o Senhor já colocou no coração do Teu Filho. Pedimos, ó Pai, por aqueles queridos que ainda não te conhecem, que ficaram no Rio de Janeiro, aqueles que estão longe de nós, Pai, que ainda não te conhecem. Colocamos cada um deles, ó Pai, diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja restaurando relacionamentos, fortalecendo, Pai, laços que porventura foram rompidos. Pai, nesse momento, Pai, tenho certeza que o Senhor falará para nós através do Teu Filho, mas que Ele já foi, Pai, tocado pelo Espírito Santo para trazer essa palavra até nós. Prepara-nos, Pai, para os nossos, que recebamos, ó Pai, a mensagem. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, que possamos pôr em prática, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós oramos assim, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou dar ao pastor Wellington. Fica aqui. Boa noite. Hoje é domingo, né? Estou perdido aí do tempo. Irmãos, que Deus continue nos ensinando, né? Na verdade, a gente tem trazido não é exatamente um sermão propriamente dito, é um estudo bíblico que temos feito, né, com continuidade. E o que falamos ontem, e os irmãos tiveram a oportunidade de compartilhar nos grupos, foi muito significativo. Eu até pensei queria ter um encontro com os líderes, o dia foi tão intenso, tantas coisas, e eu não consegui. Mas amanhã a gente tenta fazer esse encontro. E eu queria mais uma vez motivar você a não se esquecer de orar, mas que você escreva a sua carta a alguém, em princípio, que está aqui nesse acampamento, nesse retiro.
Talvez venha à sua mente alguém que não esteja aqui. Não tem problema. Você pode escrever para alguém que esteja aqui e até uma segunda pessoa, se for o caso. Tem que entregar até terça-feira. Se a pessoa não estiver aqui, eu queria conversar com você, queria que você me procurasse. A gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente com aqueles que vão escrever a carta para quem não estiver aqui. Também na terça-feira teremos essa dinâmica durante um espaço pela manhã, logo depois do grupo, tá bom? Mas eu queria encorajar você a fazer isso. A gente está aqui para ser confrontado mesmo. Por isso é importante entender aqui. A gente está tentando ser didático para que seja um estudo bíblico, que a gente tenha compreensão deste livro, desta mensagem, mas que não seja mais um evento, mas que saia significando algo para as nossas vidas. Ontem nós aprendemos sobre a necessidade de perdão, a necessidade de perdoar, e vimos o apóstolo Paulo como aquele que veio ser o pacificador, o mediador também. E nós vamos continuar um pouco falando assim nessa noite. O título do estudo de hoje é O Poder da Influência. E nós vamos ler apenas de 4 a 7, que é a segunda parte da saudação de Paulo, até que nós comentamos ontem, em que ele faz essa saudação de 1 a 7, usando as palavras ali, sem entrar no assunto, apenas preparando o coração de Filemon para aquilo que ele iria pedir. Mas nesse trecho de 4 a 7, nós vamos... Coloca aí para a gente acompanhar, Filemon, de 4 a 7. Desculpa. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Começo com uma pergunta. Influenciadores, quem já ouviu essa palavra, né? Temos ouvido, temos as nossas aqui, que a irmã Magnólia elegeu, mas esse fenômeno é novo ou antigo? O que vocês acham? Muito antigo. Curiosamente, tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse livro é um dos livros de autoajuda mais bem-sucedidos do mundo. Ele foi escrito em 1936 e é lido até hoje. E a gente entende com isso que é, de fato, um assunto, um tema muito antigo, não é um tema novo. E a pergunta que vem a seguir é a seguinte: por que atrai tanto esse tema, esse assunto sobre influenciar pessoas? A definição de influenciar é a seguinte: é exercer uma ação psicológica, uma ascendência sobre alguém ou algo, ou deixar subjugar-se por esta ação. Isso é influenciar. E fala-se muito nesse poder, que é o poder da influência, o poder de produzir um efeito sobre pessoas, sobre um grupo de pessoas, ser um agente físico
e comportamental. Você passa a fazer algo, a dizer algo, e as pessoas repetem e fazem exatamente aquilo. Isso é algo extraordinário para se pensar. Como se pensa e se fala sobre esse assunto. O poder da influência é algo tão grande que isso passou a produzir muito dinheiro, e também não é novidade. Hoje nós temos essa profissão praticamente, os influencers. Eles trabalham aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e tem gente que vive só disso, é impressionante. Os mais antigos aqui, mais experiência, né? Mais experientes vão lembrar disso, de nomes, né, de celebridades como Alain Delon, James Dean, Marilyn Monroe. Essas pessoas, eles já criavam lá nos anos 70 comportamentos. Então a pessoa achava, ele fazia um anúncio de cigarro, né? E a pessoa achava que se fumasse aquele cigarro ficava bonito, ou bonita igual aquela pessoa, né? Ele fazia uma propaganda de, sei lá, shampoo, e todo mundo acha então que o cabelo vai ficar igual o daquela pessoa que usou aquele shampoo e compra o shampoo, né? Mas para que a gente possa entender o quanto esse poder, né, é tão grande, o poder da influência. Nós exercemos influência sobre alguém com o nosso comportamento, seja para o bem ou seja para o mal. Eu estava vendo ali a Luísa ali vendo o jogo do Botafogo, morro de pena, sabe, gente? Assim, da Larissa, morro de pena. Mas assim, é algo importante. Por quê? As torcem para o Botafogo, para o Vasco, mas foram influenciadas pelo pai. E eu acho isso positivo, sério. Eu acho isso positivo. Porque mostra que o pai tem o quê? Uma influência sobre a filha. Vai torcer para o time do vizinho? Né? Isso é muito significativo, até quando falamos de comportamento. Vocês acham que eu influenciei meus filhos serem flamenguistas? Não. Claro que influenciei. Mas, não obriguei, só influenciei. Eles vieram do hospital já com a camisa do Flamengo. Né? Não, nunca falei isso. Mas você acha que eu influenciei só a torcer pelo Flamengo? Não. A estudar, a ler a Bíblia, para que a gente possa entender o quanto esse papel comportamental ele é importante. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Podemos influenciar como cristãos? Podemos? Devemos. Queridos, como cristãos, nós somos influenciadores, nós somos chamados sim para influenciar. A gente precisa entender isso, tá? O texto da grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, vamos ler o texto para a gente lembrar disso. Mateus 28, 19 e 20. Olha só, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. O que é ir fazer discípulos? Influenciar, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E então ensinar a obedecer, você não é obrigar, é você influenciar com a sua vida. Não é isso, pai e mãe? Ensina o menino no caminho onde ele deve andar, e até onde ele crescer, ele não vai se desviar deles. É isso, tá? Gálatas 4:19, Paulo também escreve esse livro e diz que nós precisamos exercer uma influência sobre as outras pessoas até que
Cristo seja formado nelas. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Então, quando você faz discípulo, quando você é pai, quando você quer de fato trazer alguém para Cristo, esse é o desenvolvimento, caminhar até que o caráter cristão seja formado naquela pessoa, de fato. Romanos 12, outro texto importante, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, e sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós precisamos transformar o mundo. Na versão tradicional vai dizer, pela renovação das nossas mentes. Paulo foi um influenciador. E antes de falar da influência dele sobre Filemon, 1 Coríntios 11, 1, ele vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas uma das pessoas que ele influenciou, que me chama muita atenção, é Timóteo. Eu quero ler 2 Timóteo 2, 2. Olha o que ele diz. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Você me viu. E se eu influenciei você, influencie outros. Ensine a outros. E como Timóteo deveria influenciar a outros daquilo que ele aprendeu de Paulo? 2 Timóteo 2, ainda, verso 23, diz assim, vou ler de 23 a 26, olha só, digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas, ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que quer. Compreende? Paulo influenciou e disse a Timóteo, olha só, se você quer ser um influenciador, pare de se envolver em discussões tolas. Pare de... O servo do Senhor não deve viver brigando. E ele vai ali ensinando a Timóteo como influenciar. Então, queridos, como cristãos, nós somos chamados para influenciar. E qual a melhor maneira de influenciar? Tem a ver com o nosso tema deste ano. É o amor, né? João 13:35, que é a nossa divisa, nós não temos dado tanta ênfase, mas o nosso tema... Qual é o nosso tema? Amor, graça que transforma. E a nossa divisa vai dizer assim, ó, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É com amor que nós vamos influenciar as pessoas lá fora. Grave isso no coração. Entenda a importância que é e o poder que tem a influência.
E Paulo conseguiu influenciar Filemão. Primeiramente porque sabia falar. Vimos isso ontem. Ele falava em amor. Isso nós lemos nos versos de 4 a 7. Isso era impressionante, irmãos, porque ele fala com amor a Filemão, e como vimos ontem, Filemão era um senhor de escravos. Eu separei ali um texto e vou ler. Filemão, como a maioria dos homens ricos, prósperos de sua época, ele possuía muitos escravos, e um deles era quem? Onésimo. E Paulo precisava influenciar Filemão para receber Onésimo como escravo? Como? Irmão. Irmão amado. E como ele faria isso? Como dizer a Filemão que a relação dali para frente não seria mais de senhor e escravo, mas seria de irmão e irmão? Como? Eugênio Peterson, ele escreve o seguinte: a carta de Filemão foi escrita por volta de 61 depois de Cristo. Em muitas cidades, às vezes, um terço da população era de escravos. Eles faziam boa parte do trabalho que mantinha o império funcionando, mas eram legalmente propriedade, não pessoas. Os donos tinham o direito de tratá-los da maneira que preferissem. A maioria dos donos percebia que os escravos trabalhavam melhor quando tinham permissão para se casar e possuíam alguns bens. Havia ainda algumas leis contra a crueldade, mais parecida com os direitos dos animais hoje que com direitos humanos. Muitos escravos trabalhavam duro para comprar a sua liberdade, em geral, com o dinheiro que seus donos os deixavam acumular. O liberto ocupava um degrau um pouco mais alto que o escravo, mas ainda assim tinha obrigações sociais para o antigo dono, agora seu patrono, o patriarca. Estou trazendo essas informações. Eu li alguns livros sobre Filemão, e para que a gente possa entender o peso que era aquele contexto do que estava acontecendo ali. Ele era um senhor de escravos, ele tinha muitos escravos. Mas sobre a influência de Paulo, ele se converteu a Cristo, se tornou um cristão, e agora? Como ficam as suas relações sociais? De acordo com a sua posição? Ou ele vai pautar as suas relações daqui para frente através da palavra de Deus, através de um comportamento cristão? Ele passa a seguir, então, o que a sociedade e a lei lhe dava como possibilidade de vida? Ou eu sigo a ética que a palavra de Deus, de fato, me ensina para que eu possa viver nela? Percebe isso? O seu novo status de cristão afetaria a vida dele. A vida dele. Afetaria os negócios dele. Você percebe isso? Afetaria os relacionamentos dele. Ou seja, essa nova vida, desde que ele se converteu, implicaria em uma nova forma de se relacionar, de trabalhar, em uma nova forma de cidadania, porque agora ele era um cidadão romano ou ele era um cidadão do céu? Ele era um cidadão do céu, acima de qualquer coisa. Você percebe isso, meus irmãos? Nós um dia, eu creio que a maioria, quase todos aqui já entregaram a vida a Cristo. E quando você fez a sua decisão, quando você entregou a sua vida a Cristo, essa nova vida, ela afetou a sua vida até
então vivida da forma que você achava que podia viver. Ela afeta a sua forma de se relacionar com os outros, sabia? Ela afeta a sua forma de trabalhar. Ela afeta a sua forma de se relacionar. Os seus laços, os laços mais importantes, passam a ser os laços cristãos, às vezes até mais importantes que os sanguíneos, em determinados contextos. Para muita gente, a família que acolhe, e a mais importante, passa a ser a igreja do Senhor. E como isso é verdade na vida de tanta gente? Por quê? Porque a nossa nova, louvado seja o nome do Senhor. O querido irmão já está novamente aqui, está de volta. Estava aí. Queridos, então, o Evangelho, ele muda a cosmovisão, as ações de Filemão daqui para frente. Percebe como é radical isso? E como essa transformação poderia acontecer? Pode acontecer através de um influenciador, de alguém que ensine. Então, você que é pai, professor, você que é amigo, você precisa ajudar como influenciador, para que essa cosmovisão mude. Você que é adolescente, você está plantado numa sala de aula, num colégio, você talvez esteja na faculdade ou indo para a faculdade. É você que vai influenciar, e não se preocupe em influenciar todo mundo, mas você vai chegar perto de alguém e através do seu comportamento, a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo, a visão do cosmos dessa pessoa vai mudar. Ela não enxergava como você enxerga com os olhos cristãos. Não é o contrário que deve acontecer. Então, como Paulo exerceria essa influência? Então, como ele nos ensina a ser influenciador? Queridos, como ser um influenciador cristão? Separei 4 coisas básicas, nenhuma novidade, mas você precisa entender sobre isso. Ontem nós já falamos sobre a questão de saber falar, de ser um artesão de palavras. E agora nós vamos falar sobre talvez aquilo que seja o principal nesse contexto todo espiritual. Primeira coisa, como ser um influenciador cristão, com oração. E Paulo ensina isso aqui de forma tremenda. Vamos ver o verso 4. Olha como ele começa influenciando. Filemão 4. Ele começa dizendo assim, sempre dou graças a meu Deus por vocês em minhas orações. Ele começa orando. Ele começa dizendo que, olha, eu vou interceder por você. Quero que você entenda isso. Você também tem uma carta para escrever até terça-feira. E como você começa, se você quer que isso faça efeito, que isso transforme a vida de quem você está se relacionando nesse sentido, como você deve começar escrevendo essa carta? Tem gente que disse para mim, que já escreveu, tudo bem, então agora ora. É para orar antes, agora ora. Já que escreveu, ore até terça-feira. Porque orando, gente, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Olha só o verso 6, como ele diz. Olha só. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Você percebe? Ele começa orando, e a gente precisa entender que as qualidades da vida cristã não são obras carnais ou obras naturais, são obras espirituais. Daí a necessidade que temos de orar pelas pessoas,
pelas pessoas que desejamos ajudar, aconselhar, discipular, orar pelas pessoas que nós queremos que sejam modificadas e transformadas, orar pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos e amigos. A gente precisa interceder. Paulo, ele orava por Filemão e ele diz que antes de enviar Onésimo de volta com a carta na mão, para dizer o que ele tinha que dizer, o que precisava ser dito, Paulo já estava acompanhando Filemão em oração, intercedendo por ele, levando ele a Deus em oração. Você que está aqui, você ora pelo seu filho diariamente. Você quer que ele mude em alguma coisa, mas você intercede por ele. Você que está aqui, você ora pelo seu esposo, pelo seu marido. Você quer que ele mude, mas você ora por ele. Você ora pela sua esposa. Você quer que ela mude, mas você ora por ela. Pelo seu patrão, pelo seu comandante lá no quartel. Eu estou tendo uma época boa de um bom comandante, mas eu já pedi muita oração para o comandante que eu tive, que não era fácil não. Não era fácil não. Entende? A gente precisa disso, queridos. Como falta em nós a prática da intercessão, de orar. Paulo vai dizer, eu oro por você e oro para que você ponha em prática, porque não é fácil botar em prática preceitos cristãos, irmãos, não é fácil, é contra a nossa natureza. Então, se a gente quer que o comportamento de alguém mude, a gente precisa, nós oramos quando a pessoa fica doente, nós oramos. Quando alguém passa por um problema, a gente corre e ora, mas a gente não ora por transformação e por mudança com a mesma intensidade, com a mesma responsabilidade. Geralmente, quando se trata de comportamento e mudança, a gente quer que a pessoa mude a força, que o filho mude a força, que o marido mude a força, que a esposa mude a força, com a nossa força, com os nossos gritos. Mas tem que ser com a nossa oração, porque tem que ser com a força de Deus, com o poder de Deus, que opera em nós, que transforma de fato as nossas vidas. Entenda uma coisa, meus irmãos, achamos que as pessoas mudarão por conta própria, ou dependendo da nossa persuasão, ou da força dos nossos argumentos, mas não é assim, porque a força dos nossos argumentos, muitas das vezes nos leva à discussão. É por isso que se discute tanto, igreja. Porque a gente deixa de orar e passa a argumentar. Aí todo mundo tem razão. Paulo, por exemplo, ele sabia que as coisas acontecem por causa da oração e da influência de quem? De Deus, do Espírito Santo. Aos Filipenses, uma das cartas prisionais também, Filipenses 1, 19, ele diz assim, pois sei que com suas orações e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele cria na oração, ele cria no Espírito Santo. Aos Efésios, outra carta que ele escreve também, ele diz assim, Efésios 6, 19 e 20. Olha só. Orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Irmãos, Paulo me pediu oração para que ele pudesse usar as palavras certas. Eu chamei ele antes de artesão de palavras, mas isso vinha dele, do Espírito Santo.
Quando estávamos organizando o culto, cheguei para o pastor Jorge e falei: pastor Jorge, a irmã Magnólia vai começar com os louvores, o irmão vai lá e ora por mim. Porque não sou eu que vou falar. Tem que ser o Espírito Santo a falar, irmãos. É assim que a gente entende que a nossa liturgia funciona. Glória ao nosso Deus. Para Ele. Portanto, queridos, ore para que eu siga falando corajosamente em nome dEle, como é meu dever. É isso que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, está estudando, né? Vou mostrar aqui alguns exemplos regulares nas cartas de Paulo sobre isso. Colossenses 1, de 9 a 12. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Então, para que alguém tenha perseverança, para que alguém tenha alegria, precisa orar, precisa interceder por isso. Eu separei vários textos, eu não vou me alongar neles, mas ele fala isso aos Filipenses, aos Efésios várias vezes, e nesta carta de Filemão, melhor, a Filemão, não é diferente. Tudo que ele intencionava que fosse transformado em alguém, que acontecesse em alguém, aquilo que ele tinha por desejo, que de fato pudesse ser modificado na vida de uma pessoa, ele levava em oração. Eu separei diversos textos, vou diminuir porque nós entendemos isso, a importância de orar. Você quer influenciar alguém? Ore por essa pessoa. Coloque o nome dessa pessoa em oração. Dobre os joelhos. Quem assistiu o filme Quarto de Guerra, né? Entende bem do que eu estou falando. Só que a gente vê e depois esquece. E continua agindo na força dos nossos argumentos. Primeira coisa para influenciar é o quê? A segunda. É gratidão. Queridos, um dos elementos mais ausentes nas relações interpessoais dos nossos dias é gratidão. É impressionante como nós somos ingratos. Como esquecemos das pessoas, do que as pessoas fazem. Filemão, verso 4, nós acabamos de ler, volto nele, e Paulo diz assim: sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações. Paulo não tinha vergonha, nem se sentia vulnerável ao expressar a gratidão a Filemão, a reconhecer o feito de alguém pela vida dele, a reconhecer quanto uma pessoa foi importante na vida dele. Ele não era o Paulo, o cara que não precisava de ninguém. Sempre precisamos de alguém. Sempre alguém nos auxiliou. Sempre alguém nos ajudou na nossa caminhada, na nossa história. Irmãos, como eu sou grato. Como eu sou grato. Eu falo, irmãos, eu não tinha a mínima condição de estar aqui.
frente de uma igreja, a mínima condição. Para começar, financeira. Mas Deus sempre foi colocando pessoas. Eu me lembro que no meu primeiro trabalho que eu tinha apresentado para o seminário, eu não tinha computador para fazer o trabalho. Não tinha computador. E uma irmãzinha da igreja humilde tinha um computador. Eles moravam, pra você ter ideia, eles moram ainda, né? Na Serra, Brasil Jacarepaguá, na comunidade ali. E ela disse assim: vai lá para casa, a gente conseguiu comprar um computador. E eu passei a noite fazendo trabalho lá. Irmã Regina, irmão Florival, muito obrigado. Sou grato. A gente não combinou, não. Meu seminário foi pago pelo irmão Aldir, pela irmã Noemi. O irmão Aldir morreu no ano passado, eu citei a irmã Noemi. Ela está viva, não sei a idade. Que dia é hoje? Ela faz aniversário dia 18, né? De fevereiro. Eu me lembro a idade, ela é membro da igreja do Recreio. Até hoje. E tantas outras, Alciele sabe quem eu estou falando. Tantas outras pessoas. Irmão Mário, conhecido dos irmãos, vocês não sabem, mas o irmão Mário me ajudou a pagar a faculdade de psicologia. Falo isso com toda alegria. Sempre dou graças a Deus pela vida desses irmãos. E hoje eu tenho a oportunidade de ajudar também algumas pessoas. Mas, queridos, esse é um elemento ausente, a gente esquece, é tudo sobre nós. O tempo todo. Quando não somos ingratos, somos indiferentes. Indiferentes. Não sabemos agradecer. Às vezes temos medo de agradecer, ou não queremos, sabemos reclamar, sabemos ver os defeitos, os erros. Paulo não era assim. Filipenses 1, de 3 a 6, eu também poderia ler vários textos. Filipenses 1, de 3 a 6, vai dizer assim: todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. O que é isso? Gratidão. Gratidão. Ele nos ensina. Se queremos influenciar alguém, se queremos ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, precisamos ser mais gratos pelas pessoas, pela companhia, pelo tempo que Deus permite que ela esteja conosco. Irmãos, como eu sou grato por estar aqui nesse retiro com os irmãos. É uma oportunidade única, sem igual, irmãos. No mundo, no universo aí, no mundo, né, com 7 bilhões de pessoas, Deus unir a gente e poder conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Amém. Que alegria isso! Eu tenho que cultivar isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à terceira, porque então a gente vai ficar aplaudindo. Diminuir os aplausos, né? Então se influencia com oração, com gratidão e afirmação, reconhecer as qualidades das pessoas. Irmãos, verso 5. Diz assim: pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Ele disse: Filemão, eu sei da sua fé, eu sei do seu amor, eu reconheço os seus feitos.
Eu sei que você talvez tenha as suas dificuldades e suas falhas. Mas eu sei o quanto você tem fé e amor, o quanto você se dedica, Filemão. O quanto você auxilia, o quanto você ajuda os outros. Eu sei. Você percebe isso, irmãos? Nós vivemos num tempo onde todo mundo tem um pé atrás com todo mundo. Né? Por isso, os relacionamentos são tão superficiais. E eu quero dizer que relacionamentos e amizades crescem, florescem, frutificam no solo do reconhecimento, da afirmação, quando eu sou capaz de olhar as qualidades daquelas pessoas. Trocando em miúdos, quero dizer o seguinte: para se construir um relacionamento profundo, não será suficiente apenas deixar claro que o que nós precisamos, apreciamos a pessoas, que somos gratos a ela. Teremos que deixar claro também o porquê da nossa apreciação. Está ali. Por que eu gosto? Por que eu reconheço? Eu vejo as suas qualidades. E elas precisam brilhar mais do que os erros, do que os defeitos. Então, a pessoa precisa ter a confirmação de que nós gostamos dela pelo que ela é diante de Deus, pelo que nós reconhecemos, pela bênção que ela é, para que eu possa potencializar aquilo para a glória de Deus. E foi exatamente isso que Filemão fez aqui. Eu ouço falar com frequência da sua fé. Não importa o resto, eu sei que você tem fé. Eu ouço falar do seu amor pelo povo santo. O que Paulo está dizendo é que ouvia bom testemunho. Ouvia que Filemão tinha uma fé genuína. Ouvia que essa fé se comprovava na prática, no amor que ele tinha pelo povo santo, pela igreja. Isso foi facilitando a forma como ele foi influenciando ali. É como se ele dissesse assim: Filemão, eu sou grato a Deus pela sua vida, pois conheço você e vejo você, e sei como você tem crescido, sei como você tem agido, eu acompanho a sua vida, eu sei. Então entenda isso, queridos. Para influenciar a pessoa, você precisa afirmá-las, você precisa reconhecer as qualidades dela, não o contrário. Porque a gente quer influenciar estando por cima. Não, levanta a pessoa. Levanta a pessoa. Tira dela o melhor, extrai dela o melhor, e você ganhará um amigo, um irmão. Essa pessoa vai ter confiança em você, porque às vezes ela está ali e não consegue ser reconhecida. É uma pessoa... Todo mundo precisa de afirmação em alguma coisa. E aí você consegue trabalhar algumas mudanças. No verso 7, diz assim: seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Ele destaca aí mais duas qualidades. Quais são? O amor, que já tinha falado, e agora a bondade. Então a gente precisa extrair isso das pessoas. Em quarto lugar, exortação. Para influenciar pessoas, você precisa exortar. Não tem jeito. Mas deixa eu falar uma coisa. Botei pequeno ali. Exortar é o ato de encorajar, consolar, motivar ou corrigir fortemente alguém a seguir a vontade de Deus, baseando-se nas Escrituras. Biblicamente, exortar é isso. É encorajar, é consolar, é motivar, é corrigir. É isso, tá? Então, nós precisamos fazer o quê? Orar, agradecer, ser grato
as qualidades e exortar. Volta ao verso 6. Volta ao verso 6, ele diz assim: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Ele estava exortando ele. Você precisa pôr em prática isso. Você precisa praticar isso. Você não conhece, você não vai na igreja, você já não leu isso. Você tem que pôr em prática. Isso é exortar, irmãos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Filemão, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus por você existir. Eu agradeço a Deus por ser seu amigo, por tê-lo encontrado, por tê-lo discipulado. Preste atenção na carta, vê se não é isso. Eu tenho ouvido e visto que você tem crescido em Cristo e abençoado a vida dos irmãos, inclusive a minha vida, Filemão. Mas eu vou além. Eu oro para que você continue crescendo em amor e prove da comunhão que vem da fé. Lembrando que para tanto você terá que crescer, Filemão, na comunhão, na compreensão do Evangelho. Você precisa continuar crescendo. Então, Paulo exortou, falou a verdade, irmãos. Exortar isso é falar a verdade. E às vezes nós não temos esse equilíbrio. Como precisamos desse equilíbrio, irmãos? Como precisamos? Porque às vezes nós oramos, nós agradecemos, nós afirmamos, mas na hora de exortar, nós queremos passar a mão na cabeça. Não influenciamos. Não é verdade? Então é um equilíbrio. Olha só. Como falta o equilíbrio entre dependência de Deus na oração, simpatia e afirmação, que é reconhecer as qualidades, e verdade, exortação. Falta esse equilíbrio. Como nós somos prontos a falar, às vezes, e tardios para ouvir. Elogiamos e não exortamos. Afirmamos e não corrigimos. Exortamos às vezes sem simpatia nenhuma. Agimos e não oramos. A gente inverte tudo. Inverte tudo. Então, falta-nos ser completos na forma que devemos seguir de fato para influenciar em amor. A gente precisa ser gente que ora, gente que agradece, gente que reconhece, mas também gente que exorta em amor à luz do Evangelho de Cristo. Amém. Você está errado. Você está agindo errado com a sua família. Você agiu errado, filho, com o seu colega lá. Você tem que voltar lá e se desculpar com ele. Não é o meu filhinho querido. Ele precisa entender. Como é que a gente resolve isso aqui? Isso aqui não é seu, você pegou, isso aqui você tem que devolver. Começa lá, gente pequenininha. Você tem que dividir isso, tá? Isso é exortação. A gente precisa entender isso, tá? Porque na vida eles não vão ganhar sempre, não vão ter a primazia sempre. Como é que vai ser lá na frente? Isso serve para tudo, tá? Então, para conseguirmos influenciar, sermos completos assim, completando, a gente precisa compreender isso. Oração, gratidão, para facilitar, afirmação, que é reconhecer as necessidades, e exortação. Grave isso no coração de vocês. E a gente vai começar a ter muito mais autoridade para poder influenciar alguém. Quero concluir a minha palavra nessa noite, fazendo essas perguntas. Quem exerce influência sobre a sua vida? Quem exerce? Que seja Deus. Ou é um youtuber? Ou é um influencer qualquer que aparece aí na sua telinha? A quem você recorre como modelo? A quem você tem servido de influência?
Você busca influenciar como? Você vive de forma a influenciar com palavras e posturas. E para influenciar, você ora, agradece, afirma e exorta. Ou seja, diz a verdade em amor. Então é isso que a gente aprende hoje aqui. Vimos isso ontem, Paulo, e novamente ficamos até o verso 7. Paulo estava prestes a começar a falar de um assunto muito sério. E aí ele coloca essas 4 coisas importantes, 4 componentes, antes de toda exortação que ele faria a Filemão. Tem mais um? Paulo influenciou Filemão orando, agradecendo, afirmando e exortando Filemão. Que seja assim. E assim possamos exercer o poder da influência que temos que exercer como cristãos. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, no lugar que estivermos inseridos. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Ninguém dormindo. Passo a palavra para a nossa equipe. Vamos orar. Esse foi para a glória de Deus. Vamos orar, gente. Que Deus possa falar aos nossos corações. Amanhã vocês acordem cedo, leia a devocional que vai ser entregue. Não sei se está por aí, né? De repente até te entrega logo, né? E se preparem para o compartilhamento de amanhã, porque Deus tem muito, muito a reverberar o que a gente começou a estudar aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essas palavras, Pai. Esses ensinamentos, Pai, em nome de Jesus. Tu sabes, Pai, cada um que está aqui. E por que veio aqui, Pai? Tu trouxeste cada um aqui para ouvir, Pai, não o que eu estou dizendo, mas o que o Espírito está dizendo, Pai. O que o Espírito Santo está dizendo a cada um de nós, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que possamos entender com o poder do Espírito Santo, Pai, que possamos ser sim influenciadores, Pai. Que possamos orar por aqueles, Pai, que queremos que tenham mudanças, Pai. Que possamos ser mais gratos, Pai. Que possamos olhar, Pai, reconhecer as qualidades, Pai, dos nossos queridos irmãos, Pai, como nossos irmãos aqui são prendados, Pai, dons maravilhosos distribuídos por Ti, Senhor Deus. Ensina-nos, Pai, mas que possamos exortar sem medo, Pai, porque é o Espírito Santo que vai promover a mudança. Que possamos falar a verdade, Pai, em amor, com a autoridade do Espírito Santo, para que haja transformação. Que assim seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos cantar aí no seu lugar mesmo, onde você está. Se você sentir a vontade, depois fica de pé. Aquela canção que fala que graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci, né? Logo eu, um pobre pecador, logo eu tão fraco, tão devedor, recebi de graça a mão de Deus, amém? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci.
você ficasse em espírito de oração. Que o Senhor, o Espírito Santo está me incomodando aqui, porque tem pessoas aqui que precisam de oração hoje. De verdade. Você está aqui nesse acampamento, ouvindo essas palavras, e nós não sabemos como está o coração de cada um, preocupado, entristecido, não sei. Mas nós começamos a cantar que recebemos graça sobre graça de Deus em nossas vidas, irmãos. Nós cantamos que esse amor não mede sacrifícios, não mede. E é esse amor que nos ensina a perdoar, a amar, a influenciar, a fazer qualquer coisa, em nome de Jesus. E se o Espírito que fala no coração, fala a seu coração em nome de Jesus, eu quero orar por você. Mas para que eu ore por você, eu quero que você venha aqui à frente em nome de Jesus. Se você quer receber essa oração hoje, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero interceder pela sua vida, pela sua casa. Amém? Mais alguém? Pela sua família, pelo seu casamento, pela sua vida profissional, estudantil, pelo seu futuro. Eu quero colocar a sua vida, eu quero consagrar a sua vida em nome de Jesus. Então venha. Venha, porque Deus está falando com você nesta noite. Deus está agindo na sua vida, na sua causa. Ele está quebrantando corações aqui em nome de Jesus. É o Espírito Santo do Senhor que passeia aqui. Eu coloco sua vida em nome de Jesus. Oh Pai, nós queremos clamar, Senhor Deus, por cada vida. Em nome de Jesus, Pai, que está aqui na frente, recebendo essa oração nesse momento, Pai. Tu sabe cada um que o Senhor trouxe aqui para ouvir essa palavra, Pai, para sentir essa atmosfera espiritual, Senhor Deus. Tu sabes, tu conheces, Senhor Deus, o porquê, Senhor Deus. Portanto, toma em tuas mãos, Senhor Deus, cada uma das vidas, Pai. Nós intercedemos por todas as pessoas, por todas as famílias aqui, Senhor Deus. Teus filhos estão consagrando a vida, estão dedicando a vida, Pai. Talvez preocupados, talvez com o coração apertado, chorando, Pai, mas tu sabe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma, Pai, cada um dos teus filhos em tuas mãos, Pai. Vai quebrantando o coração, vai agindo, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai fazendo com que a fé dos teus filhos seja honrada, fortalecida, Pai. Vai visitando cada lar, cada família, Senhor Deus. Pai, vai trabalhando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio na transformação, Pai, mas eu creio, Pai, que essa transformação vem do agir do Espírito Santo de Deus, Pai. É um quebrantamento de coração, Senhor Deus. É uma vida transformada pelo Espírito Santo, Pai, que nós queremos, Pai. Portanto, tome teus filhos, Pai. Toma cada um deles em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Pai, que relacionamentos são restaurados aqui, Pai. Que amizades são restauradas aqui, Pai. Que perdão está sendo liberado aqui, Senhor Deus. Oh, Pai, que julgos do passado, que culpa estão caindo por terra, em nome de Jesus, Pai. Porque nós estamos aqui pela influência do Teu amor, Pai. Nós estamos aqui por essa palavra maravilhosa nos transformar, Pai, nos revirar, Pai. Mas para sair daqui mudados, modificados, Pai. Portanto, recebe cada um, Pai, que veio à frente, que deu esse passo de coragem. Honra, Pai, em nome de Jesus, a fé dos teus filhos. Honra, em nome de Jesus, Senhor Deus, esse passo que eles deram. Não foi em vão que eles saíram do lugar e chegaram até aqui. Não foi em vão. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor transforme, mude e haja na vida de cada um. É no nome de Jesus que nós oramos. Meu
este grupo aqui da frente não recebeu. Magnólia, faz a gentileza de distribuir aqui. Alguns eu consegui cobrar. Né? Nós vamos dar um intervalo agora. Irmãos, é um intervalo bem curto para que os irmãos que quiserem aí tomar uma água, colocar algum acessório para outra parte da nossa programação de hoje, retornem, tá bem? Nós precisamos que retornem tipo 10, 15 minutos, tá bem? 10 minutos para a gente poder dar continuidade.